Bom, antes de começar, só deixar aqui uma justificação. Neste plenário não está o secretário-geral José Feliciano Costa. Nós hoje tivemos, ou estamos a ter, uma reunião, no âmbito do ensino do português no estrangeiro, do EPE, e, portanto, estamos a ter também uma reunião negocial nos negócios estrangeiros e, portanto, por essa razão. Hoje o José Feliciano Costa não está por cá. Indo então àquilo que nos traz cá, que é o que se passou na reunião da passada sexta-feira. Desta vez a equipa ministerial esteve completa, portanto o ministro, os dois secretários de Estado e também a secretária de Estado da Administração Educativa, da Administração Pública, perdão. O assunto era o modelo de recrutamento e colocação docente, foi apresentado por parte do Ministério, então, a sua proposta para esta matéria. Convém sublinhar que o novo decreto-lei vai revogar partes do decreto-lei 32A 2023. Portanto, alguns aspectos do 32A vão permanecer, digamos, a maioria dos artigos serão revogados por este novo decreto-lei. É a intenção do governo que este decreto-lei esteja em vigor antes do próximo ano letivo, portanto, pretendem concluir este processo agora no verão. Aliás, a Anabela já o referiu. Parece ser uma marca deste governo fazer um conjunto de alterações e significativas neste período do mês de julho e agosto, e neste caso não é a única, mas esta é também uma das matérias que será alterada. Os sindicatos têm até ao final desta semana para enviar uma proposta, ou as suas propostas sobre o modelo que foi apresentado pelo Ministério da Educação. Estamos a tratar disso. A reunião de hoje também é importante para essa matéria. E, portanto, até sexta-feira enviaremos então, provavelmente na própria sexta-feira, a nossa proposta relativamente àquilo que foi apresentado pelo Ministério da Educação. A próxima reunião será no dia 22 de julho. É propósito do Ministério fechar a discussão sobre este decreto-lei, esta proposta de decreto-lei nessa altura, e para além disso, em simultâneo, pretendem que os próprios sindicatos apresentem as suas propostas para o tema 3 da revisão do Estatuto da Carreira Docente, que é o que está relacionado com a formação. Naturalmente, a FENPROF sobre esta matéria, uma vez que as propostas que tem para a revisão do Estatuto da Carreira Docente são aquelas que foram aprovadas com os professores. Naturalmente que temos aqui o trabalho simplificado, bastará nesta matéria apresentar aquilo que para esta questão nós temos para tratar. Contudo, ainda deste tema 2, a legislação subsidiária que tem a ver com as habilitações para a docência e os grupos de recrutamento ficará mais lá para a frente. Ou seja, neste ano letivo nós não vamos sequer concluir o tema 2, vamos, no fundo, iniciar a discussão do tema 3, mas sem concluir o tema 2, e, no fundo, ambos transitarão para o próximo ano letivo. O ministro também, neste conjunto de informações que deu logo no início, quis sublinhar o facto de, no dia 13 de julho, em Conselho de Escolas, portanto, o órgão criado pela Maria de Lourdes Rodrigues, como todos nos lembramos, que tinha como função, digamos assim, representar as escolas, não é? Na sua célebre distinção entre os professores e as escolas. E nessa reunião
reunião, o Ministério da Educação pretende apresentar os princípios sobre o Estatuto do Diretor e o novo regime de gestão escolar, que, como sabemos, são matérias que constam do programa do governo, do programa deste governo. Foi também colocada a questão ao Ministério de qual era o prazo, enfim, o período de tempo que o Ministério tinha em mente, a calendarização, no fundo, de da entrada em vigor destes dois normativos, e o que foi referido foi que seria o mais breve possível, ou logo possível, entrariam em vigor. Foi também referido que nessa reunião de 22 de julho, tomaríamos também conhecimento e poderíamos apresentar propostas relativamente a esta matéria. Depois seguiu-se a apresentação da proposta de articulado, da proposta de decreto-lei, que vai revogar então partes do atual 32A 2023, que é a atual legislação sobre os concursos. Antes dessa informação, que deixaríamos então mais lá para o fim, passaríamos então a colocar aqui aquelas que foram, ou as matérias que a FENPROF à cabeça chamou a atenção. E a primeira delas foi sublinhar esta ideia. Nós tivemos todas 5 segundas-feiras seguidas, desde o momento em que foi anunciada a manifestação do dia 16 de maio, tivemos 5 segundas-feiras seguidas de reuniões no Ministério da Educação, que curiosamente terminaram no dia 18 de maio, e tivemos que esperar por 26 de junho para ter uma nova reunião. E nesta última reunião de 18 de maio, a dada altura, surgiu ali um debate aceso sobre se a introdução do RECAP, ou melhor dizendo, a portaria que introduziu o RECAP, tinha sido ou não discutida no âmbito da Frente Comum, com o Ministério a afirmar que sim, e do conhecimento que tínhamos, a FENPROF a manifestar sérias reservas de que isso tinha acontecido, e, portanto, fizemos a questão de, nesta reunião, chamar a atenção para as dúvidas que temos, e que são dúvidas comprovadas, de que muitas das vezes, ao deixarmos para portaria a regulação de matérias que não através de decretos-lei, podemos, no fundo, estar a deixar que essas matérias em concreto deixem de ter uma negociação, um processo negocial, e que sejam um mero ato administrativo do Ministério da Educação. E, portanto, sublinhamos isso mesmo, e também que, de facto, nessa reunião, portanto, não houve, nesse processo do ano passado, não houve nenhum processo negocial sobre esta matéria, houve apenas uma mera referenciação genérica em termos da convocatória, mas, no fundo, não houve um processo negocial, e fizemos questão de deixar essa declaração. Nós tiramos aqui, colocamos aqui neste PowerPoint apenas dois trechos dessa ata, que naturalmente constarão do espaço na FENPROF que nós temos, onde estão todos os pareceres, todas as propostas e contrapropostas, e são já 15 que nós apresentámos ao longo destas 12 reuniões, para que possam naturalmente consultar aquilo que lá colocamos. Depois, fizemos questão de referir que, tendo até ao momento ocorrido já 12 reuniões e não tendo nós recebido nenhuma proposta de ata relativa a essas reuniões, portanto, e a primeira foi bem lá atrás no tempo, no mês de setembro, portanto, o pedido que fizemos é que isso fosse feito o quanto antes, naturalmente, para podermos enviar os nossos contributos, para poderem ser introduzidos. A resposta do Ministro foi que isso seria feito. Aliás,
como verão os colegas ao longo deste plenário, as respostas do Ministério são sempre ou extremamente lacónicas, ou vamos pensar no assunto, ou então o absoluto e ensurdecedor silêncio relativamente às questões colocadas. Depois, fizemos também questão de sublinhar aquilo que a Anabela já aqui referiu. De facto, no final deste ano letivo, assistimos a um sobressalto cívico dos professores, que foi visível nos 25 mil professores que estiveram na manifestação nacional de 16 de maio, que essencialmente exigia uma valorização urgente do Estatuto da Carreira Docente, mas também na greve geral. Foram milhares as escolas que encerraram de norte a sul do país, foram também na ordem dos milhares os professores que fizeram greve e que, contra o pacote laboral, e que depois, no dia 18 e 19 de junho, no dia 18, concentrados fora da Assembleia da República, no dia 19, nas galerias da Assembleia da República, que estiveram também e que assistiram à queda do pacote laboral. E, claro, no dia 15 de junho, na tribuna pública sobre as questões da monodocência, designadamente contra a desigualdade de tratamento nas questões do calendário escolar, nas questões do horário letivo, nas questões das reduções por antiguidade, nas questões do exercício de cargos e do direito que todos os professores, aqui sim, num sublinhado de igualdade, que os professores necessitam, de facto, tendo em conta a natureza da profissão, de ter um regime especial de aposentação. E aproveitamos também nesta matéria para até ilustrar este problema da desigualdade de tratamento na questão do calendário escolar. Se o Ministério tem um conjunto de provas que entendem todos os ciclos de ensino, não faz nenhum sentido que estas provas ocorram durante o período letivo, e o que deveria acontecer era o calendário escolar ser uniforme, até tendo em conta que, tanto na educação pré-escolar como no primeiro ciclo do ensino básico, deve ser a componente educativa a prevalecer sobre a componente social. E aproveitamos também para chamar a atenção, é verdade, não foi em todas as regiões do país, mas foi em algumas regiões do país, foi em muitas escolas do país, e que muitas vezes não têm as condições térmicas adequadas para resistir à vaga de calor, à onda de calor que tivemos na semana passada, e que mais, digamos assim, eram mais um elemento que de algum modo justificava esta uniformização do calendário escolar. E, portanto, sublinhamos que este sobressalto, este regresso e em força dos professores à rua, deveria merecer uma leitura séria por parte do governo, uma leitura que percebesse esta alteração do estado de espírito dos professores e, mais importante ainda, quais eram as razões da sua insatisfação. Porque os professores o que querem, no fundo, são duas coisas muito simples: que o governo resolva os problemas que existem, por um lado, e por outro, que não crie novos problemas, porque já basta aqueles que existem. Depois, sublinhamos também, no fundo, um questionamento, eu diria quase, enfim, uma pergunta retórica, mas, de facto, se não concluímos num ano 2 de 7 temas, quer dizer, nem a legislatura completa chega para rever o ECD. Por parte do Ministério, houve silêncio relativamente a esta matéria. Depois, quisemos também sublinhar este facto, que é o de, em muitas reuniões, tivemos apenas acesso visual a uma projeção, nem sempre nos foi distribuído o documento que estava em discussão. Muitas das vezes, quando esse documento era distribuído no próprio dia, no momento da reunião, e não enviado previamente.
e, portanto, mesmo previamente, quando era enviado, como nesta vez era, digamos, no dia anterior. Este documento que mais à frente vamos apresentar para discutir na reunião foi enviado às 22 horas e 9 minutos do dia anterior, portanto, só no dia seguinte é que olhamos para ele e fomos para a reunião. A reunião foi às 16h30, com uma primeira leitura e uma leitura prévia do documento. Não deixámos também de sublinhar, porque tínhamos garantido isso precisamente no dia 15 de junho, com o comportamento do Ministério no dia 15 de junho, ter-nos feito esperar a delegação que foi a entregar a moção que tinha sido aprovada na tribuna pública, fez-nos esperar 45 minutos e fomos recebidos no átrio do Ministério da Educação, e que de facto não era o tratamento institucional que uma organização sindical como a FENPROF, que é a organização mais representativa dos professores, fosse recebida na rua, e portanto não era o trato institucional que a FENPROF merecia. Quer dizer, é um pouco isto. Isto resulta da incapacidade do Ministério ou de sobranceria relativamente à Federação? A resposta que veio foi uma lacónica que a FENPROF não merece destrato do Messi. As palavras, enfim, são o que são, valem o que valem, mas foi apenas e só isto. Mais que palavras, seria interessante que fossem as ações no futuro a determinar este tal não merecimento de extrato. Depois, relativamente aos problemas que se arrastam há algum tempo, chamamos a atenção para o facto de, e temos dado nota disso nestes plenários, de um conjunto de matérias que vão surgindo ao longo do ano, de problemas que, por via de ofício, por chamarmos a atenção nas reuniões, justificariam reuniões de trabalho com a própria administração educativa, no sentido de resolver esses problemas. Demos nota até que na reunião de maio, do dia 18 de maio, a própria Secretária de Estado, Luísa Oliveira, garantia que essa reunião seria marcada e estaria, conjuntamente com o gabinete da Secretária de Estado, também a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, e, portanto, tínhamos um mês e meio depois, quase, continuávamos na mesma, à espera. O que nos foi dito, enfim, até uma forma um pouco indelicada, eu diria, pelo menos para a própria AGSE, mas enfim, o Ministério da Educação gera a casa, como muito bem entende. A resposta que foi dada foi que a AGSE, a culpa, no fundo, foi da AGSE, porque não deu resposta à solicitação da Secretária de Estado. Chamámos a atenção pela segunda vez, já o tínhamos feito na reunião anterior, que é ilegal o registro das greves no registro biográfico que cada um de nós tem na plataforma Inovar. Estivemos ali ainda um bocado à discussão sobre esta matéria, mas eu julgo que ficou claro portanto, para o Ministério da Educação, que este procedimento é ilegal e que necessita de ser corrigido. Contudo, a resposta que foi dada foi bom, vamos ver o que é que se passa, e mais do que isto não foi dito. Chamamos a atenção também, aliás já o tínhamos feito, ou melhor dizendo, o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa já o tinha feito através de um ofício, para os problemas existentes na profissionalização em serviço dos professores com habilitação própria. Como sabemos, houve um conjunto de professores com habilitação própria que vincularam no concurso externo extraordinário de 25 e agora no concurso externo extraordinário de 26, e o Ministério tem a obrigação de disponibilizar portanto, a profissionalização em serviço, a habilitação profissional a estes professores. Chamámos também a atenção que a plataforma de candidatura para o próximo ano estava, enfim, tinha fechado, e que, pelo segundo ano consecutivo, os nossos colegas de Beja não tinham nenhuma vaga aberta, nem o ano passado, nem este ano, e eles não são filhos de um Deus menor, são portugueses como todos os outros, e, portanto, esta situação era absolutamente inaceitável. Para além disso,
Referimos também o caso daqueles que, vendo tardar a abertura de vaga para a resolução deste problema, inscreveram-se em mestrados de ensino para procurar resolver a sua situação e as dificuldades que tinham para agora compatibilizar o trabalho com o segundo ano portanto, do curso. Relativamente a esta matéria, o que o Ministério foi dizendo é que iam em setembro abrir um conjunto de vagas, 98 no Instituto Politécnico de Beja, 85 em Setúbal, 184 em Lisboa, 1000 e, eu não consigo ver o número, tenho isto na frente, 1032 pela Universidade Aberta, e depois aquela ideia de que os professores que se candidataram a mestrados de ensino fizeram-no por sua opção, um bocado sacudindo a água do capote, o que parece ser cada vez mais uma técnica muito apreciada ali para as bandas do Infante Santo. Contudo, anotaram o caso da Universidade Nova de Lisboa, que era da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, se não estou em erro, que era o caso que tínhamos, sobre o qual tínhamos recebido mais questionamentos e, portanto, anotaram isso, veremos o que é que vai suceder no futuro. Perguntámos também como é que estava a situação da validação dos dados da candidatura da mobilidade por doença. Houve um silêncio, depois à margem da reunião, um dos elementos da delegação falou com o Raul Capaz Coelho, que é o presidente da AGSE, e este de algum modo procurava garantir à dirigente que tudo ia bem e que não podia ser de outro modo, as coisas estavam a acontecer, apesar de o dirigente da FENPROF que estava a falar com ele ter dado nota de uma série de exemplos que assim não era. Mas, no fundo, também aqui a resposta é deste tipo, o silêncio. Depois, questionámos também o facto da plataforma para certificação do tempo no ensino particular e cooperativo ter fechado, se ia reabrir a plataforma ou se bastava entregar as declarações como foi referido numa publicação da AGSE durante o mês de maio. Voltou a sublinhar o presidente da AGSE que bastava entregar as declarações, isso era suficiente para a certificação do tempo. Demos nota também de um pedido de reunião, que já vem do mês de dezembro do ano passado, sobre as questões do financiamento dos ensinos artísticos especializado e profissional privados e que, apesar do pedido já ter sido feito há bastante tempo, continua a justificar-se a ocorrência desta reunião. Resposta, silêncio também relativamente a esta matéria. Demos nota também de que sobre a organização do ano letivo tinham saído umas FAQ que remetiam, através das interpretações da tutela, que remetem para o velhinho despacho normativo 10B/2018, 6 de julho, foi o último a tratar estas matérias da organização do ano letivo. Perguntámos se era assim, sim, de facto é aquilo que está nessas FAQ, é o que se aplica para o próximo ano letivo. Chamámos a atenção também para um despacho que tinha saído, ou que saiu faz hoje 8 dias, do gabinete do ministro, dispensa as reuniões da rede previsional no que diz respeito à constituição de turmas e passando a responsabilidade para os diretores. Demos nota que há aqui dois tipos de problemas, enfim, dois tipos de pressões, se quisermos assim dizer, aquelas que são exercidas nas escolas e nos agrupamentos que têm uma subocupação de alunos, particularmente na vertigem pela redução do número de turmas do primeiro ciclo e pela criação e constituição de turmas mistas, que foi, lembrámos-nos todos muito bem, as razões pelas quais aqui há uns anos foram encerradas um conjunto de escolas no primeiro ciclo, foi de facto para acabar com as turmas mistas e elas na prática nunca acabaram e que este procedimento poderia ainda acentuar novamente este problema. E as pressões que há nas escolas que
que estão sobreocupadas, em que a capacidade da escola não chega para a procura que existe. Segundo o ministro, não há problema nenhum, a lei existe, a lei não foi mudada, os diretores cumprem a lei, se houver problemas, a GSE cá está para resolver. Tendo em conta a capacidade que tem tido a Educa, que nós, como nós temos visto nos últimos dias, relativamente aos exames, é de pôr as mãos na cabeça, mas enfim, é assim que o Ministério lê estas situações. Por último, colocamos também que como é que o Ministério pensava resolver a questão das ultrapassagens. Nós sabemos que baixou à especialidade na Assembleia da República uma iniciativa legislativa de cidadãos e, por outro lado, como é que pretendem, este já é uma lei, a iniciativa legislativa de cidadãos já há de ser tratada, veremos o que vai acontecer, não nos esquecendo nós o exemplo da PSU, que entrou na especialidade pela mão do governo e do Chega e saiu aprovada pela mão do governo e do PS. Portanto, nós vivemos tempos com uma geometria muito especial e muitas vezes podemos ser confrontados com o facto de o que entra ser muito diferente daquilo que sai. Mas independentemente disto, nós perguntamos como é que o Ministério, porque pelo menos presume-se que reconheçam a existência do problema, podem até não ter a mesma opinião os vários partidos políticos da forma como se resolvem este problema, mas todos os partidos na Assembleia da República, julgo eu, reconhecem que existe um problema e perguntamos o que é que pretendem fazer relativamente a estas duas matérias, ultrapassagens e implementação da educação física no primeiro ciclo, que vem da Lei do Orçamento de Estado, e a resposta foi silêncio. É já para o ano, mas o que há sobre isto é silêncio. Depois, se os problemas existentes são estes e outros, nós não podíamos referir todos, foram estes aqueles que referimos, colocamos relativamente aos novos problemas que já chegavam os que existiam, o que era necessário é que estes nem sequer existissem. E quais são? É a questão do recap no Estatuto da Carreira Docente e tudo o que isso implica nos vários, ao longo dos 7 temas da negociação, nós vamos nos aperceber disto, apareceu no primeiro, mas sentimos no segundo, isso vai se verificar no terceiro, no quarto, no quinto e por aí fora, porque há de facto uma alteração em termos conceituais. Há um conjunto de conceitos que são extintos, há um conjunto de conceitos que são criados e, portanto, há diferenças significativas entre uns e outros, entre a carreira de corpo especial, carreira especial, os concursos, procedimentos concursais, o vínculo de nomeação definitiva, o contrato de trabalho em funções públicas de tempo indeterminado, quadros de pessoal, mapas de pessoal, habilitação profissional e habilitação pedagógica e habilitação própria e habilitação científica, enfim. Todas essas questões, portanto, merecem um tratamento diferente, uma alteração diferente no Estatuto da Carreira Docente por via dessa introdução do recap e nós manifestávamos que aquela para nós, também no próprio diploma da legislação subsidiária para concursos, era uma espécie, se quisermos chamar assim, uma linha vermelha, tínhamos uma oposição de fundo relativamente a essa matéria. A mesma coisa relativamente à vinculação dinâmica, que acaba, nesta proposta que o Ministério apresenta, acaba, e convém não esquecer, nós já, aliás, amanhã vamos apresentar esses números na conferência de imprensa, mas de facto a vinculação dinâmica não só é o mecanismo que tem permitido um maior número de candidatos e, mais importante ainda, que tem permitido um maior número de vinculações. E a precariedade no Ministério da Educação continua a ser enorme, amanhã também vamos dar nota desses números, é muito avançada a idade, não só
dos que vincularam na norma travão, tanto em idade como em tempo de serviço, como os que vincularam na vinculação dinâmica, como os que não ficaram colocados. Portanto, a precariedade continua a existir e de que maneira, e o governo continua, não por acaso, nós ainda há dias fomos à representação da Comissão Europeia em Portugal, continua a incumprir a diretiva 1999-70, portanto, por causa do abuso da contratação a termo e da discriminação salarial. Manifestamos também o nosso desacordo relativamente às duas novas prioridades na antiga mobilidade interna, que agora se vai chamar primeira fase do procedimento concursal em contínuo, e sobre estas objeções de fundo, não são questões de detalhe, são objeções de fundo, o Ministério nada disse, silêncio mais uma vez relativamente a esta matéria. Entrando então no documento, nós não temos aqui, enfim, o propósito de o apresentar no seu todo, isto vai obrigar-nos à produção de um parecer com bastante substância, tendo em conta, desde logo, aquela primeira oposição que nos obriga, no fundo, a alterar ou a fazer propostas de alteração a toda a terminologia que é, digamos assim, colocada neste documento. Mas procuramos nesta reunião chamar a atenção para aquelas que são as questões mais importantes que se colocam e que mudam relativamente ao normativo que temos em vigor. A primeira parte são sempre os preâmbulos, são maravilhosos, são deliciosos, o sol nasce, os passarinhos cantam, as flores desabrocham, é uma alegria, é uma coisa maravilhosa. Portanto, essa parte poupámo-nos, não é preciso estar a olhar para ela com o maior detalhe. No entanto, há uma questão logo que nós chamamos a atenção, aliás, tivemos o cuidado de o referir na reunião e chamamos também cá fora nas declarações que fizemos à comunicação social, que é a dúvida jurídica se uma legislação subsidiária sobre concursos pode contrariar aquilo que está na legislação, digamos assim, no caso no Estatuto da Carreira Docente, porque esta legislação sobre concursos está feita tendo em conta a perspectiva de Estatuto da Carreira Docente que o Ministério pretende aprovar. Ora, como vai entrar em vigor já antes do próximo ano letivo, portanto, ela vai existir ao mesmo tempo em que o Estatuto da Carreira Docente, que vigora, não é aquele que o Ministério da Educação pretende aprovar, mas aquele que existe hoje. Ora, não pode haver, e pelo menos isto é uma dúvida séria que nós temos, não pode haver contradição de termos, mais ainda porque o Estatuto da Carreira Docente prevalece sobre a legislação de concursos. É chamada aí a atenção para dois artigos que têm a ver com, enfim, com questões que já temos referido, o artigo 22º e o 32º, com a habilitação profissional e com a nomeação definitiva em lugar de quadro, que são as referências que são utilizadas pelo Estatuto de Carreira que está em vigor e que portanto, são novas, são substituídas por novas formulações ao longo deste documento. Depois vou passando e relativamente o primeiro aspecto que pretendemos chamar a atenção é precisamente para o fim da vinculação dinâmica. Nós chamamos a atenção para as diferenças em termos de números, no que diz respeito à norma travão e à vinculação dinâmica, que são, este ano, foram cerca de 1.500, agora não tenho presente o número, os que vincularam na vinculação dinâmica,
dinâmica e 100 e poucos os que vincularam na norma travão. Portanto, há aqui claramente uma diferença entre um e outro mecanismo e só se percebe na lógica do Ministério, porque é a mesma que vem do tempo do ministro João Costa, que é os professores devem viver onde trabalham e não trabalhar onde vivem, não é? Portanto, a lógica é a mesma e o Ministério sabe que se for obrigado a vincular apenas e só pela norma travão, como os professores têm que, portanto, ser opositores, enfim, a todas as zonas pedagógicas e a todos os quadros do país, naturalmente que aí a administração coloca o professor aonde quer e lhe apetece e, portanto, não é por acaso que a obrigação em termos da administração é muito menor apenas com a norma travão do que as obrigações que tem se conjugarmos a norma travão com a vinculação dinâmica. Depois, no ponto 3, nós recuperamos a nossa proposta, aliás, isso há de estar depois na proposta que vamos fazer, a consideração do horário para horário anual, as colocações até 31 de dezembro e que vão até final do ano escolar. Portanto, docentes com um mínimo de 1.095 dias que se encontram no terceiro contrato anual. Nós sabemos os problemas que existem por causa desta situação portanto, do 31 de dezembro e dos problemas que isto cria depois no concurso. No artigo 8º aparece a referência ao horário composto. Existe já atualmente no atual diploma de concursos, embora seja verdade que não se conheça, digamos assim, a sua aplicação, digamos, de forma generalizada, ou a sua aplicação mesmo em termos do país. Por esse facto, perguntamos como é que se iria operacionalizar. Também aqui, mais uma vez, a matéria não mereceu resposta por parte do Ministério. No artigo 10º, voltamos a perguntar como é que seria feita a identificação dos docentes de quadro de agrupamento de escolas e escola não agrupada que não disponham de qualquer componente letiva. Também aqui, nesta matéria, não mereceu resposta a pergunta que fizemos. No artigo 11º, número 2, e que são as tais, portanto, prioridades do procedimento concursal em contínuo, que nós chamamos concurso em contínuo. Lá está, não assumimos aquela designação do procedimento concursal e, no fundo, até depois, numa troca de palavras com o ministro, que não entendia se a FENPROF concordava com as duas prioridades que existem ou se concordava com as duas prioridades, porque percebeu que não concordávamos com as duas prioridades que o Ministério propõe. Em primeiro lugar, os docentes de quadro de escola ou de quadro de zona que concorrem para escolas dentro da área do quadro de zona a que pertencem ou a que pertence a escola onde são quadros de zona pedagógica. Em segunda prioridade, as escolas de outros quadros de zona que não esse, e perguntava-nos o Ministro então se nós concordávamos com a formulação atual. Nós dissemos não. Nós o que entendemos é que não deve existir nenhuma prioridade neste âmbito e os docentes do quadro, sejam do quadro de escola, sejam do quadro de zona, independentemente de estarem aqui ou estarem ali vinculados, o que devem ser é ordenados pela graduação profissional e colocados. Pronto. De qualquer das maneiras, portanto, o Ministério pelo menos percebeu aquela que é a nossa posição, mas não assumiu nenhum compromisso relativamente a esta questão. Continua a faltar também, sublinhamos isso, no concurso em contínuo, uma prioridade para os contratados com 365 dias de serviço.
No artigo 12º, o Ministério propõe que o tempo de serviço seja contabilizado de igual modo, independentemente de ser obtido antes ou após a profissionalização. Nós sabemos que já há muitos anos o tempo antes da profissionalização conta 0,5 por cada ano de serviço e após profissionalização conta um ponto por cada ano de serviço. O que o Ministério pretende fazer é a fusão, no fundo, a eliminação desta diferença, o que, por um lado, configura claramente uma desvalorização da obtenção da habilitação profissional relativamente a quem não a tem, e, no fundo, um pouco esta ideia que habilitação profissional ou habilitação própria é tudo a mesma coisa e, portanto, não há nenhuma razão para ser alterado. Mas há aqui um outro problema, é que nós até ao dia de hoje, e o mundo não começou hoje, já começou há uns tempos atrás, como sabemos todos, os candidatos têm sido ordenados desta maneira. Ora, introduzir uma alteração desta natureza neste momento vai fazer com que muitos colegas baixem significativamente na ordenação e que outros subam, ou melhor dizendo, fará com que alguns subam significativamente na ordenação e outros acabem por baixar pelo facto de uns passarem a ter, portanto, em vez dos 0,51 por cada ano de tempo de serviço. É uma das questões que nós naturalmente temos que discutir e nestas matérias, colegas, seria bom também, enfim, quem entendesse que nesta reunião se pronunciassem, mas não nos esqueçamos de uma coisa, uma federação como a FENPROF não pode partir do princípio que muitas vezes alguns partem, que é o problema mais grave do mundo é o meu e eu vejo o problema a partir da janela de minha casa. Nós não podemos olhar para o mundo a partir da janela de nossa casa. Nós temos que subir um pouco mais e batermos-nos por princípios e, em termos de princípios, decidirmos aquilo que é melhor para o todo dos professores. E nesta questão, claramente, temos que ponderar tudo isto, as questões da habilitação própria e da habilitação profissional, o que devemos valorizar, o que não devemos valorizar e o que existe até hoje, porque a realidade é a que existe. Não estamos em nenhum ano zero, o mundo não começou agora. Portanto, de qualquer das formas, deixo aqui também digamos assim, o apelo a que não deixem de se pronunciar sobre esta matéria, mas sublinho esta questão. Tenhamos, enfim, o cuidado de olhar para isto em termos de princípios, porque nós somos uma federação de professores e naturalmente que temos que olhar para, particularmente numa matéria sensível como esta, que são os concursos, a ordenação das pessoas, o local onde são candidatos, onde são colocadas, portanto temos que olhar para isto sempre pelos princípios, tendo essa, digamos, essa questão colocada à cabeça. Depois, também aqui o Ministério, nesta matéria, no artigo 16º, no que diz respeito à aceitação e apresentação, pretende reduzir o tempo disponível para a aceitação de uma colocação, também é uma questão, enfim, que retira alguma liberdade aos candidatos. Depois, a apresentação dos docentes de QZP sem colocação é feita numa escola do QZP indicado pela agência, portanto é a AGSE que vai indicar, portanto, qual é o QZP, portanto, a que esses professores para depois poderem, enfim, escolher uma escola para fazer essa apresentação. Não, importa aqui não nos esquecermos, até há pouco
não referi isso, que a dada altura até houve uma troca de argumentos com o Ministério da Educação e o Ministério dizia que não chegavam a 20.000 o número de professores em quadro de zona pedagógica. Nós também tivemos a analisar esse número e contabilizados todos os quadros de zona são mais de 23.000. Portanto, olhemos para esta questão das colocações e percebemos que, por exemplo, naquela matéria das duas prioridades, isto vai ter muito impacto junto daqueles 23.000 professores e mais ainda junto dos professores do quadro que também vão a concurso, designadamente aqueles, sejam eles quadros de escola, sejam eles quadros de zona, que estão ainda muito longe ou afastados da sua residência e que naturalmente terão, portanto, a sua vida mais complicada com estas novas regras das duas prioridades. Depois, é também referido que as colocações administrativas no artigo 17º são apenas feitas em horários completos e anuais. Questionamos, porque é garantido que, portanto, os professores terão direito à verificação das listas, ao escrutínio das colocações e, portanto, nós questionamos como é que cada professor poderia fazer podia fazer o escrutínio das colocações, podia consultar as listas, se estavam disponíveis em lista, se era apenas cada candidato que tinha ou em que forma, como é que seria feito, digamos assim, este mecanismo de consulta, em que termos é que podia ocorrer. Ficámos sem resposta também nesta matéria. Depois, no artigo 28º, também o Ministério referiu, aliás, também o dissemos nas declarações à comunicação social à saída, que o Ministério da Educação pretende aplicar já no próximo ano letivo, daí quererem o diploma aprovado antes do arranque do próximo ano letivo, no concurso em contínuo no que se refere às contratações de escola. Portanto, as contratações de escola seriam já um teste para o futuro procedimento concursal em contínuo, que nós chamamos concurso em contínuo, que no ano seguinte, para além das contratações de escola, teria aquilo que hoje ocorre nas reservas de recrutamento, portanto funcionaria como um todo. Portanto, esta alteração, digamos assim, serviria, por um lado, como referi, para o próprio Ministério testar o novo mecanismo e, se calhar, atrevo-me eu a especular, a encontrar aqui uma forma de nós não podermos chegar aos números da contratação de escola para depois podermos dizer, como vamos dizer amanhã, porque é verdade e são números oficiais, que as contratações de escola este ano subiram em relação aos últimos anos e que, portanto, o problema da falta de professores tem vindo a crescer, que o problema dos docentes disponíveis para concurso tem vindo a diminuir e que, por outro lado, temos um problema sério de aposentações, uma média de 4.000 por ano ao longo das próximas 2 décadas, e o problema não está resolvido, nem pouco mais ou menos. Depois, colocamos também ainda a questão relativa ao artigo 44º do atual normativo de concursos. Como sabemos, é nesse artigo que digamos que está referido que os docentes com mais, portanto, com tempo, docentes contratados, poderem ter o índice remuneratório do equivalente ao segundo escalão e equivalente ao terceiro escalão. O que é que acontecia a isso? E foi precisamente nesse momento que a Secretária de Estado da Administração Pública referiu que esse
seria um dos artigos que permaneceria, portanto, que não seria revogado por este decreto-lei e que permaneceria até ao momento em que os índices remuneratórios da carreira docente serão alterados, que é matéria, como nós sabemos, é a sexta matéria portanto, a ser negociada, é a sexta, a sétima é a avaliação do desempenho docente, são, portanto, as duas últimas, e que, pelo andar da carruagem, enfim, se calhar nem no final do próximo ano letivo começamos ainda a tratar, se for este o ritmo e a vontade que o Ministério concretiza, porque não interessa dizer, interessa concretizar. A política é feita de prática, não é de palavras, as palavras são importantes, mas é a prática que confirma a palavra, não é o contrário. Portanto, é fundamental que nessa altura, então, depois haja a tal atualização dos índices remuneratórios, porque se o Ministério cumprir aquilo que tem no programa do governo, se lá chegarmos, os índices remuneratórios serão melhorados, particularmente estes que têm a ver com os primeiros escalões da carreira. Depois, há aqui, e para me encaminhar para o fim, um conjunto de aspectos que eu queria também sublinhar, que foram anunciados e que eu até juntava ao que estamos a sentir neste momento. Portanto, o ano passado nós tivemos, a 31 de julho, um Conselho de Ministros em que o Ministro de Estado e da Reforma do Estado e o Ministro da Educação, em conferência de imprensa, vieram anunciar a reorganização do Ministério da Educação. Tivemos depois, no final do mês de julho, do mês de agosto, perdão, e no início do mês de setembro, os decretos-leis que criaram a AGSE e a Educa, e, portanto, este ano a ideia é fechar o ciclo. Portanto, foram, enfim, recambiados os mais de 2.000 trabalhadores que tinha a administração educativa, os que eram professores regressaram às escolas, os que não eram professores foram alocados a outros serviços. Foi feito um investimento e vai ser feito um investimento colossal em maquinaria, na questão do digital e da inteligência artificial. O PRR tem milhões para essa matéria e, portanto, os resultados, como a Anabela referiu no início, foram aqueles que vimos ao longo do ano, no que diz respeito à parte que a AGSE trata e que estamos a ver agora relativamente aos exames na parte que a Educa trata. E este ano, então, para concluir este processo de reorganização da administração educativa, portanto, o ano passado foi o topo, este ano é a base. Por isso, no dia 13 de julho, então, vão ser apresentados os princípios para o estatuto do diretor, e nós perguntámos ao ministro e para quando é que é a entrada em vigor do estatuto do diretor. O ministro disse que é logo possível, verão quando isso poderá acontecer. E também o novo regime de gestão e administração escolar. Aqui a lógica é de termos, independentemente e provavelmente até será um professor no início aquele, ou até condição para se poder entrar nesta carreira, mas a carreira terá remuneração, direitos, deveres, obrigações, competências distintas daquelas que o Estatuto da Carreira Docente tem. Ou seja, será uma outra carreira para a administração educativa e que, naturalmente, a perspectiva aqui é de se caminhar no sentido da gestão pura e dura das escolas como se fossem uma outra empresa qualquer ou um outro organismo qualquer que tratasse de uma qualquer matéria, porque para gerir basta saber gerir. Aos olhos do chamado neoliberalismo é independente o facto de ser no setor produtivo, de ser nos serviços, de ser num serviço público. Isso é tudo a mesma coisa, é tudo gestão e é tudo para tratar da mesma forma. Ou seja,
a patifaria do ano passado com a deste ano, no fundo, o que pretendem é desmantelar a administração educativa. O ano passado começaram pelo topo, este ano o propósito é tratar pela base. E por falar nisso, nem de propósito, temos o processo dos exames a decorrer e o caos que está instalado e o Ministério da Educação a sacudir completamente a água do capote, a Educa a dizer que a responsabilidade é das escolas, quer dizer, se continuarmos assim, depois as escolas se disserem que a responsabilidade é dos professores, quer dizer, não podem ser naturalmente nem os professores, nem sequer as escolas a assumir responsabilidades que lhes são alheias e deve ser o próprio Ministro da Educação, o próprio Ministério, a assumir a sua responsabilidade, porque foi decisão do Governo, foi decisão do Ministério da Educação reorganizar os serviços do Ministério da Educação. Foi decisão do Governo que os exames deste ano tivessem uma parte digitalizada que era feita centralmente e que também muitos dos problemas que este ano se estão a verificar nos exames do secundário, de algum modo já tinham acontecido no teste que tinha sido feito o ano passado na prova de filosofia e, portanto, não se aprendeu, não se corrigiu o que havia a corrigir e este ano estamos perante esta situação. E a atitude do ministro é claramente a de sacudir as responsabilidades e fazer de conta que não tem nada a ver com isso. Portanto, a ideia é boa, foi bem concebida, não funciona. O problema não é de quem teve a ideia, nem da sua concepção, nem de quem controla a sua execução, é apenas e só daqueles que a têm que levar à prática e que não têm condições, muitas vezes, para aplicar o que quer que seja. Mas, enfim, é este o registro que nós temos tido do Ministério da Educação. Portanto, no fundo, estamos perante um processo que não é uma modernização, foi poupança, foi cortes, foi improviso, foi desenrascanço, e vamos lá ver como chegamos ao fim desta situação. Portanto, isto não é uma reforma, isto é uma degradação do serviço público e o ministro o que faz é sacudir responsabilidades. Portanto, é um pouco como aquilo que já tinha referido, quem decidiu esta reorganização foi o governo, quem garantiu que estavam reunidas as condições para a sua implementação foi o governo. Quem é que assume a responsabilidade pelos graves problemas que hoje se colocam nos exames e não só? Quer dizer, não podem ser nem as escolas, nem os professores. Em boa altura, a FENPROF chamou a atenção que estávamos perante não uma modernização, mas um desmantelamento da administração educativa e, portanto, hoje isso é claro, e o falhanço político exige explicações de quem tem que as dar e exige que quem tem que dar essas explicações assuma a responsabilidade pelo que aconteceu e corrija aquilo que for necessário corrigir. Termino mesmo e peço desculpa pelo tempo que gastei, com a referência à derrota do pacote laboral. Como sabemos, e a Anabela referiu e muito bem, quem o pretendia aprovar não perdeu a ideia, foi derrotado, vai procurar encontrar outro caminho para lá chegar. Nós que estamos deste lado, nestes momentos, verificamos que de facto vale a pena lutar, mas naturalmente temos que nos preparar porque o problema vão tentar introduzi-lo por outro local qualquer e nós teremos que dar a resposta a essa situação. E portanto, caros colegas, era isto que queria dizer e, portanto, agora podemos então abrir um período de debate. Muito obrigado.